Olá, graça e paz em Cristo Jesus. Tradição de justiça social, descobrindo a vida compassiva. Tema deste nosso encontro. O paradigma bíblico que orientará essa nossa reflexão será o profeta Amós, que é tido como o profeta da justiça social. Vamos ler um trecho de seu livro, capítulo 5, verso 24. Corra a retidão como um rio, a justiça como um ribeiro perene. O profeta Amós é um representante sui generis da justiça que encontramos revelado na palavra de Deus. Todo o seu livro vai pontuar e vai apresentar a necessidade de justiça no reino de Israel, no seu tempo já dividido em Reino do Norte e Reino do Sul, porém a sua mensagem ultrapassa a fronteira naquela época e ultrapassa as fronteiras em nosso tempo. O clamor do profeta é que houvesse justiça num mundo tão dividido, aquela época, a nível de desigualdade social. O profeta então clama aqui a expressão de fé, o viver diante de Deus precisava ter como ponto de partida no âmbito humano a justiça social. Quanto ao paradigma histórico, nós temos alguns movimentos, alguns momentos na história da igreja que se destacam. Começamos pelos diáconos logo no primeiro século, no início da igreja cristã. Os diáconos são chamados a um trabalho de justiça. Eles são chamados então a atender as necessidades ali das viúvas, dos órfãos. Então, o trabalho básico, a função básica, a responsabilidade primeira dos diáconos era a aplicação da justiça num contexto da comunidade de fé, mas que com certeza ultrapassava esta fronteira, já que a igreja, nos seus primeiros dias, era conhecida por essa ação de graça, de misericórdia, não somente direcionada aos seus integrantes, como à sociedade. Um segundo movimento, os vicentinos. Hoje você talvez conheça alguma instituição, alguma organização ligada à Ordem São Vicente de Paulo. Então, esse movimento, a partir do século XVII, terá também como objetivo a expressão da espiritualidade através da justiça, a justiça social, entendendo que a justiça social aqui é sempre entendida tendo por fundamento a fé cristã. Hoje você pode encontrar algumas escolas, hospitais que têm por administração a Ordem São Vicente de Paulo. Temos também o movimento de escolas dominicais. O início do que nós chamamos hoje, a EBD, a Escola Bíblica Dominical, que hoje é muito focada para atender membros da igreja, foi um movimento para a justiça social. Nós tínhamos as crianças, durante a Revolução Industrial, as crianças elas também eram utilizadas como força de trabalho, e naquela época o trabalho era de segunda a segunda, e as crianças então não tinham tempo para aprenderem a ler, para estudarem, e então o movimento das escolas dominicais, elas vêm para ajudar essas crianças no processo de alfabetização, de estudo. O estudo bíblico fazia parte do currículo, mas o objetivo primeiro era conceder
àquelas crianças a possibilidade, a oportunidade do aprendizado, a fim de que pudesse melhorar as suas condições de vida, melhorar as suas condições sociais. Temos também o movimento da abolição. A abolição da escravatura, ela teve muito da ação da igreja cristã, desde o movimento ali na Europa, né, com a proibição do tráfico dos escravos da África para o restante do mundo, até movimentos que vão surgir em outros países, vão ter então por base também o dedo, a influência da igreja cristã. Então, um movimento importante, né, para a humanidade, e que precisamos creditar à Igreja de Cristo muitas das realizações e as vitórias que foram conseguidas nesse aspecto da abolição da escravatura. Outro movimento que partiu da Igreja de Cristo, a comunidade de fé que viam na expressão da sua religiosidade a necessidade da justiça social, foi o movimento pelo voto. Já no século XIX, o voto feminino ele não era disponibilizado para as mulheres. E foram as mulheres cristãs, ali no contexto, né, norte-americano, que se levantaram para insistirem e lutarem pelo direito ao voto. Um movimento que vai se expandir para outros estados, mas que tem a sua origem, uma fonte muito importante, a Igreja de Cristo, que desenvolvia então essa espiritualidade pela justiça social. Outro movimento bastante conhecido por nós é o Exército de Salvação, né? Também a partir do século XIX, muito atuante. Você com certeza já viu campanhas, né, seja na televisão ou no rádio. Eles faziam muitos anúncios também pelo rádio, as redes sociais hoje, e é possível na nossa cidade aqui você, vez ou outra, passar por um caminhão, né, com os dizeres Exército de Salvação, e eles têm esse movimento de buscar o necessitado, de atender o necessitado nas suas questões sociais, nas suas questões físicas, necessidades físicas, necessidades do dia a dia. Então, um movimento muito forte, que é um movimento de espiritualidade. Não é só uma ONG que recolhe ofertas e distribui essas ofertas. É uma organização que tem por base a expressão da espiritualidade pela justiça social. Outro movimento muito forte, aí já no contexto norte-americano, vamos lembrar que alguns exemplos o autor vai retirar da sua cultura, e, no entanto, você pode encontrar esses movimentos também em outros países. É um movimento pelos direitos civis. Aí no século XX isso foi muito intenso, né, durante o século XX. E no contexto norte-americano nós temos um nome que ele marcou esse movimento, o pastor Martin Luther King. Ou seja, esse movimento ele encontra forças, encontra raízes na igreja cristã. Porém, neste grupo específico em que a espiritualidade ela é vista como essa necessidade da justiça social,
Então, o foco da espiritualidade é para o aqui e agora, para as necessidades sociais que o momento histórico traz não somente a igreja, mas a sociedade como um todo. O que define a espiritualidade de justiça social? Nós temos algumas palavras-chave. A primeira, com certeza, é justiça. A justiça é vista em várias conotações, né? Nós temos as conotações sociais, éticas e também religiosas. E nós vamos encontrar no texto bíblico, quando fazemos a leitura e somos influenciados por essa espiritualidade, nós vamos encontrar, desde lá do Antigo Testamento, a preocupação de Deus em levar o seu povo a expressar justiça social, não somente para as pessoas que compõem o povo de Deus àquela época, né, Israel, como aquele que chegasse ao povo, como nós hoje. A justiça, ela não tem conotações apenas no contexto de uma comunidade de fé, ou mesmo de uma denominação. O contexto da justiça requerida por Deus é sempre a justiça maior, né? Uma justiça interna, mas também uma justiça externa. Na área pessoal, né, nós precisamos vencer o orgulho, a intolerância, o conflito, né, beligerância. Nós temos às vezes não entendemos que quando ficamos criando ou alimentando alguns conflitos, isso revela um distanciamento da justiça ou da espiritualidade que tem por um dos seus fundamentos a justiça. Na área social, nós precisamos contemplar as relações familiares, as relações com a nossa vizinhança, as relações na igreja, as relações no nosso trabalho. Ou seja, a justiça ela precisa ser algo prático e contemplando todas as áreas do nosso viver. Então, nós vivemos um contexto de família, né, a família nuclear, uma família maior, temos os nossos vizinhos e precisamos agir de forma justa para com todos os grupos onde participamos. Então, a justiça, ela tem essa questão pessoal. Eu preciso desenvolver, né, virtudes que vão me direcionar a ações justas. Essas ações precisam serem contempladas em todos os momentos, em todas as áreas, né, em que eu frequento, em que eu vivo. E há também a justiça na área institucional. Ou seja, nós vivemos sob várias instituições. Nós vivemos sob o Estado, vivemos sob um sistema de governo, um sistema econômico, um sistema escolar, né? E vivemos também sob um sistema eclesiástico. E a nossa participação em cada um desses sistemas precisa também acontecerem, as nossas ações, elas precisam acontecer no aspecto de justiça. Eu ser justo e eu lutar pela justiça em todas essas áreas. A outra palavra que irá definir esta tradição de espiritualidade é a palavra misericórdia. No texto bíblico, nós temos lá no Antigo Testamento algumas situações que são muito ricas e às vezes, né, essas situações, essas experiências nos passam desapercebidas porque usamos um pouco menos o Antigo Testamento. Mas nós temos a lei da espiga, e você vai encontrar a preocupação de Deus para com os necessitados, né, os pobres,
e dizia que ao fazer a colheita, né, da videira ou da oliveira, ao colher espigas, o que deveria acontecer? Se algumas espigas deveriam ficar para trás. As espigas que caíssem não deveriam ser recolhidas, não deveriam se recolher todas as uvas, não se deveria colher todas as oliveiras. Por quê? Porque parte da colheita ela precisava ficar para os pobres e para os necessitados do tempo, né? Então, a colheita ela tinha esse aspecto de servir àquele que plantou, o fazendeiro, ele deveria, né, usufruir da sua colheita, né, dos lucros, do fruto da sua colheita, mas precisava também contemplar aquele que não tinha condições de plantar e aquele que também não tinha condições de trabalhar, né? Então, a necessidade que surgia do ponto de vista físico era, então, atendida pela misericórdia, através dessas leis que foram colocadas por Deus, através desse olhar de misericórdia do nosso Deus para com o necessitado. A outra palavra que vai definir essa espiritualidade é a palavra paz. Paz aqui num contexto de inteireza, né? Não é só uma paz com Deus, né? Não é só uma paz com o outro, é também, né, uma paz com o outro, é uma paz com Deus, é uma paz interior. E é uma paz que precisa ser contemplada não só no aspecto espiritual, porque às vezes nós somos tentados a pensar que estando em paz com Deus, todas as outras questões elas não precisam serem tratadas. Então, nós vimos encontro anterior que existe, né, uma espiritualidade que ela, de certa forma, o risco que ela tem é fugir do dia a dia, então não contemplar essa inteireza na paz. Então a paz pressupõe também a justiça social, a paz pressupõe o ser reconhecido como cidadão, a paz também pressupõe o atendimento das necessidades básicas. Então essa espiritualidade, quando olha a paz, quando fala da paz, inclui nesta palavra todos esses aspectos e inclui também todos. Não é a justiça apenas para a comunidade de fé. A comunidade de fé, ela receberá também ações para que a justiça aconteça, mas há a inclusão de todos, cristãos e não cristãos, até o respeito por aquele que nos persegue, que persegue a igreja. Não é pelo fato desse ato de perseguição que ele não mereça a justiça. Então, há a inclusão de todos dentro dessa perspectiva da espiritualidade de justiça social. Vamos aos pontos fortes desta tradição. Primeiro, essa tradição conclama a uma organização correta da sociedade. O discurso religioso, né? Vamos lembrar que estamos falando de uma tradição religiosa cristã. O discurso, então, ele vai chamar não somente a igreja, mas a sociedade a uma organização correta, uma organização justa, uma organização em que as leis sejam justas e que existam instrumentos para que essa justiça aconteça.
ela possa ser experimentada, vivenciada por todos os integrantes da comunidade, daquela sociedade. E, com certeza, isso se amplia num contexto de humanidade. Esta tradição, ela, ao incluir todos, imagina também que essa sociedade justa não deve ficar apenas num contexto de um estado ou de um país, mas em toda a humanidade. O segundo ponto forte é que ela aperfeiçoa a nossa eclesiologia. Então, quando pensamos a igreja, esta tradição nos desafia a entender que a igreja ela não se esgota em quatro paredes, não só do ponto de vista físico, né? Mas no ponto de vista também de relacionamento. Ou seja, a igreja ela não se esgota no contexto das relações entre os seus membros. Se é uma igreja local, ultrapassa a membresia. Uma denominação ultrapassa as igrejas, as pessoas que compõem esta denominação. Ou seja, igreja precisa ser entendida como algo que está no mundo e para servir ao mundo, para testemunhar ao mundo. É uma correção importante em nossa eclesiologia. Um terceiro ponto forte é que irá promover uma ponte entre a ética pessoal e a social. Vai convocar a mim e a você a entender que a nossa ética, que é interna, são as minhas decisões, elas precisam estar, a minha ética precisa estar direcionada, interligada com o social. Ou seja, ultrapassa a ser um bom cristão, no sentido de ser um bom membro, né, de igreja, ultrapassa o ser bom no contexto da minha família. Não, a minha ética, ela precisa contemplar o social, ou seja, as pessoas que estão ao meu redor, e não só as pessoas próximas, mas também como as pessoas distantes. O princípio básico de missões, né? Sermos testemunhas tanto no nosso contexto local, né, nossa Jerusalém, mas até os confins da terra. O quarto ponto forte é que esta tradição dá relevância à linguagem do amor cristão. O amor cristão, enquanto atos, enquanto ação, vamos lembrar do apóstolo Tiago, né? A fé precisa se expressar em ações práticas. Então, essa tradição, ela vai, de certa forma, priorizar no discurso o amor em Cristo, o amor de Cristo, que o amor de Cristo ele é dispensado para todos. Cristo veio e ofereceu a salvação a todos. A expressão do amor de Deus, lá no Evangelho de João, essa expressão é muito clara, né? Deus amou o mundo, Deus amou todas as pessoas e a todas as pessoas oferece a salvação. Então, esta tradição vai enfatizar o amor de Deus pela humanidade. Então, em função deste amor disponibilizado a toda a sociedade, nós, enquanto igreja, precisamos dispensar o mesmo amor na mesma proporção, né? No sentido de buscar alcançar a justiça para todas as pessoas, atendendo às necessidades das pessoas.
Um outro ponto forte é que promove alicerce para as questões ecológicas. Em que sentido? Justiça social que irá pensar, por exemplo, na fome. Ora, a produção de alimentos ao redor do mundo está intimamente ligado às questões ecológicas. A questão de saneamento, de nós termos uma água potável, isso tem a ver com as questões ecológicas. Se eu não trato bem a terra, se eu não trato bem os rios, as fontes de água, nós teremos já temos, né, uma questão de injustiça social, porque a fome é uma experiência em tantos lugares e alcançando milhões de pessoas nesse mundo, assim como a utilização, a disponibilidade de água potável. Então, quando pensamos em uma tradição de justiça social, dá margem a um envolvimento maior, a uma ação maior, a uma influência maior nessas questões, porque o nosso olhar tem a ver com a questão espiritual, mas também tem a ver com a questão social. Alguns riscos potenciais, ou seja, algumas armadilhas que estão à frente desta tradição. Primeira, tornar-se fim em si mesma, ou seja, o envolvimento passa a ser tão grande no aspecto da justiça social que isso passa a ser um fim, o ponto de chegada da comunidade de fé. Então ela perde de foco e perde às vezes até no sentido espiritual, no entendimento de que o significado da igreja, o significado da comunidade de fé é também a justiça social. Mas somos testemunhas de Cristo nesse aspecto integral, também da questão espiritual, da necessidade de arrependimento e de confiança, em Cristo Jesus como Senhor e Salvador. Então esse é um risco muito grande que a tradição da justiça social no contexto de espiritualidade cristã enfrenta. Um segundo risco é o legalismo enérgico. Que é isso? É um pensamento muito rígido e que vai levar a um excesso de julgamento. Até essas armadilhas elas são muito interligadas, né? Ou seja, o cristão ele passa a olhar as necessidades, olhar as circunstâncias históricas de uma forma, de um pensamento muito fechado, né? E nesse pensamento fechado, ele não se abre a outras possibilidades, ele não se abre a outras tradições de espiritualidade. Então fica julgando muitas coisas no sentido de quase que tudo é injusto, quase que tudo é errado, e tem que se mudar tudo no dia seguinte. Então esse é um risco que essa tradição, as comunidades de fé que tem por carro-chefe a espiritualidade da justiça social pode cair. Terceiro risco é a identificação excessiva a um programa político. O que nós vivemos hoje não é novo. Essa espiritualidade, nós vimos, né, que na história da igreja, ela está aí por séculos. E vivemos isso em nossos dias. É um risco, porque ao buscar a justiça social e ao envolvimento necessário com as instituições
sociais, as instituições humanas, a instituição governo, ela será influenciada, ela será usada para na busca da justiça social. Então, o cristão, ele pode cair nessa armadilha e se envolver muito com um programa político ao ponto de acreditar que a justiça social ela virá através de um programa político e não da ação de Deus sobre este mundo. Então, inverte a ordem. Então, não é Deus, não são as orientações de Deus para a promoção da justiça social, mas é um programa político que irá promover a justiça social num país ou no mundo. Então, essa identificação excessiva tem feito, né, na história da igreja, infelizmente, nós temos grupos que caem nessa armadilha, não somente pessoas, né, não somente o cristão pessoal, mas comunidades de fé que caem nesse risco, e se transformando quase que num partido político e não numa comunidade de fé. Então, é um risco que precisamos cuidar, né? Um risco que precisamos deixar bem claro, né, aos nossos olhos para não cairmos nele. Algumas sugestões para a prática da espiritualidade da justiça social. Primeiro, reconhecermos que Deus quer nos usar de uma forma significativa no mundo, né, na sociedade, para a humanidade. Precisamos crer nesta possibilidade, precisamos crer nesse desejo de Deus nos usar. Caso não tenhamos esta visão, a tendência é nós acharmos que Deus quer nos usar apenas no nosso mundinho, né? Na nossa família, na nossa igreja, e Deus não tem um plano maior para nós. Deus não tem um desejo para que a nossa influência, as nossas palavras, as nossas ações alcancem toda a humanidade de uma forma significativa. E podemos ser usados por Deus para esta ação maior, é crer. A segunda coisa para a prática dessa espiritualidade é conhecer os fatos. Se nós não estivermos atentos àquilo que acontece ao nosso redor, em nosso tempo, em nosso mundo, as carências, onde estão os necessitados, quem são, né, os necessitados, se nós não tivermos conhecimento sobre as guerras, as motivações dessas guerras, se nós não conhecermos as tragédias humanas, as tragédias naturais também, os momentos e situações de escravidão, de manipulação de pessoas, de estados, né? Nós temos países que são manipulados por governantes. Eu preciso conhecer esses fatos para sair do achismo para as ações que sejam ações objetivas, ações pensadas, ações bem planejadas. Senão nós poderemos tomar algumas decisões equivocadas. Então, uma boa prática da espiritualidade da justiça social pressupõe conhecimento dos fatos. A terceira sugestão é a identificação com os oprimidos. Se eu me afasto, né, das pessoas, se eu me afasto da sociedade, que é um risco, né, de uma outra espiritualidade, eu não vou identificar esses oprimidos. E identificação com os oprimidos tem a ver com o conhecimento, com o estar ao lado, né, o olhar olho no olho,
Mas identificação com aqueles que sofrem não pressupõe uma aceitação plena do comportamento deles, ok? Às vezes nós temos uma crítica achando que identificar-se com os necessitados eu tenho que aceitar tudo aquilo que ele faz, eu tenho que aceitar tudo aquilo que ele pensa. Não é isso, isso é imprudência, né? Isso é ser simples como as pombas e não ser prudente como as serpentes. Identificação é desse sentido. Eu vou buscar conhecer as necessidades, como eu posso atender essas necessidades, eu vou ouvir as dores daquele que sofre e eu vou procurar as melhores ações para que essa questão, aquela necessidade seja atendida. Não só naquele momento, mas também para o caminhar daquela pessoa que está sendo oprimida. É o ditado popular, né? Não só dá o peixe, em alguns momentos você precisa dar o peixe, mas também ensinar a pescar. A quarta sugestão é apoio financeiro e participação ativa, né, como voluntário em organizações sérias. Eu e você, para o exercício dessa espiritualidade, precisamos ser práticos. Atender necessidades, atender oprimidos, pressupõe entrega da vida, entrega de um talento, de uma habilidade, porém entrega também financeira. Em lugares que eu não terei como ir, você não terá como ir, é preciso então que nós possamos entender que há um custo financeiro no atendimento dessas necessidades. Se vamos oferecer um prato de comida, uma quentinha, isso tem um custo. Se vamos se vamos atender um contexto em que nós vivemos de uma tragédia, uma água potável, medicamentos, material de limpeza, material de higiene, isso tem um custo. Então, eu e você precisamos entender que a justiça, envolvimento na justiça social, tantas e tantas vezes é necessário um apoio financeiro. E o serviço voluntário. Nós temos habilidades, nós temos talentos, nós temos uma formação profissional e tudo isso precisa estar à disposição para o atendimento das demandas sociais. Não só para o meu sustento, não só para o seu sustento. O seu trabalho, as suas habilidades, o exercício das suas habilidades não devem estarem concentradas no seu sustento e no sustento da sua família. É preciso a percepção, a visão de que é também um instrumento de Deus na sua vida para a aplicação da justiça social. Temos então mais uma breve reflexão sobre esta tradição de espiritualidade. Então, nós já temos a contemplativa, temos a de santidade, temos a carismática e agora a de justiça social. Vem o momento de autoavaliação, momento de refletirmos sobre quem somos, como expressamos a nossa fé, como anda a nossa espiritualidade, que princípios e que valores nós estamos utilizando no nosso dia a dia. A minha história e a sua história é marcada, com certeza, de uma forma mais evidente por uma ou duas tradições. Momento de pararmos, refletirmos e tomarmos decisões. Como podemos aperfeiçoar a expressão da nossa fé, como podemos aperfeiçoar a nossa espiritualidade a partir do que temos refletido. Que o Senhor nos ajude nesse desafio. Amém.